Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos aí à nossa aula gratuita de terça-feira, nossa aula semanal, né, aqui do Ressignificando Vendas. Eu sou Gustavo Campos, instrutor-chefe do Ressignificando Vendas, e hoje estamos aqui em Porto Alegre, na nossos estúdios aqui do Ressignificando Vendas, numa noite fria e chuvosa, né? Começou a chover, não parou mais e parece que não vai parar durante uns 10 dias. Aqui o nosso inverno é bem molhado, né? Então tem que se acostumar e ir se adaptando. Mas o tempo, apesar de chuva, tá beleza, não tá dando sinal que a internet vai cair. Acho que vamos fluindo aqui, né? Se você, Rogério Feijó, boa noite. Boa noite. Rogério Feijó é um dos primeiros sempre a dizer boa noite aqui no chat. Então você já sabe, né? Temos um chat aí para você colocar eventualmente alguma dúvida, algum comentário, participar, enfim, dar a sua contribuição que você quiser. Fique à vontade aí. Ellen Oliveira, também boa noite. Geralmente tem uns poucos que participam, eu sempre incentivo, né? Porque a gente vai passar aqui um pouco menos de uma hora, mas é uma aula rápida que eu coloco mais conteúdo, na verdade, é sempre assim, né? Toda semana é mais conteúdo do que dá para fazer. Então a gente vai fazendo o máximo possível dentro dessa hora para você ficar satisfeito. Então, eu peguei para montar essa aula, que chama-se Mais Venda, Mais Lucro, Práticas Essenciais para Potencializar Sua Carteira de Clientes, eu resolvi resgatar o meu livro chamado Ressignificando Vendas 2, esse aqui. E aí, deste livro aqui, eu retirei, né, dali da estante também, eu retirei 7 práticas para a gente comentar aqui. Essas práticas, eu não copiei do livro apenas e botei aqui, eu fui trabalhando elas, então essa aula aqui não é simplesmente a cópia do livro, ela é muito mais até profunda nessas práticas para você hoje conseguir sair daqui com algo possível de fazer amanhã. Então, você lê no livro 55 dessas práticas, que você vai ser estimulado a pensar. E aqui a gente está trabalhando com 7, e eu coloquei umas outras ideias dentro dessas 7 aí que efetivamente não estão escritas no livro, mas faz você refletir sobre como sair daqui dessa aula melhor. Beleza? Então, Eliandro, boa noite. Montenegro. Eduardo Prels, boa noite também. É isso aí. Então vamos lá. Vamos imaginar uma seguinte cena aqui para a gente começar, né? Um vendedor entra em mais uma loja na sua rota. Vamos pegar um vendedor, imagina um aí. Ele já sabe o que vai acontecer. O cliente vai sorrir, pedir o preço da promoção ou os produtos na campanha, né? Dizer que vai pensar e talvez não vai comprar nada ou vai comprar só aquele realmente que estava bastante atrativo, um preço muito baixo, que era para você usar esse produto para depois compor um cesto de outros produtos, mas o cesto não aconteceu, então você vendeu só o produto e nem o cesto você vendeu. Então esse vendedor sai, entra no carro, liga o ar, respira fundo, né? Acabou de ser amassado, sabe que precisa vender rápido, mas sente que está rodando em círculos, como se estivesse jogando o mesmo jogo sempre. Sabe aquele filme que o cara acorda sempre no mesmo Feitiço do Tempo, acho que é o nome aqui no Brasil, né? Então ele acorda sempre no mesmo dia, repete sempre as mesmas coisas. Que loucura, né? Imagina um dia assim. E tem muitas pessoas que desejam dias assim, mas em vendas não vai ser bom dias assim, não. Milene Quadros Xavier, Morbeni na área. Então aí, ó, Milene Guerreira. Tem aqui, né, alguns guerreiros que fizeram nossos cursos, Bootcamp Super Vendedores aí. E estão presentes aqui, Bootcamp Gestão de Equipes Comerciais. Maravilha. Então vamos voltar aqui. Esse cara que eu acabei de representar, que fica rodando em ciclo, ele tem um nome. Neste livro, vocês vão encontrar ele como Oscar. Oscar, até agora não apareceu nenhum Oscar aqui, mas certamente eu não me inspirei em nenhum de vocês e em ninguém. O Oscar é memórias de contatos que eu tive, até mesmo de erros que eu fiz durante a minha trajetória de 9 anos como representante comercial, antes de fundar o Ressignificando Vendas há 26 anos. Então, tem tempo e tem bastante história que eu consolidei
muitas delas, diversas pessoas, mas neste personagem chamado Oscar. Mas vocês vão ler, se vocês um dia verem esse livro, vão ler esse livro e vai ter duas partes, né? Uma das partes é a história de Oscar, que é as folhas brancas, e lá tu vai ver que poderia se chamar Carlos, Ana, Pedro, Júlia. Ele representa muito de nós, o Oscar. Em algum momento da jornada comercial dele, ele vai representar muito de nós. As batalhas, mas também preso em ciclos que não dá retorno que merecemos. A gente passa muito tempo sem receber o que a gente merece receber pelo tempo que a gente investe, pela vida que a gente doa, né? Diógenes Rodrigues e Eliandro da Rosa, fiz um treinamento contigo em Ivoti. Olha aí, maravilha, Eliandro. Grande, grande, grande. Então vamos que vamos aí. Vamos tentar ser útil aqui para todos vocês, inclusive os que já fizeram o treinamento comigo. Eu tenho coisas novas para dizer para vocês aqui. E dentro dessa segunda parte, tem a história do Oscar, né? Na segunda parte tem as 55 práticas testadas aqui na realidade brasileira. Eu me incomodei na época, porque quando eu era representante comercial, eu queria aprender a ser melhor. E naquela época é evidente que não tinha internet, né? Então, eu estou falando de 30 anos atrás, então não tinha internet. E nesta ausência de internet, tu te baseava em quê? Em observar quem era melhor do que tu, e aí tinha muitos, porque eu estava iniciando lá nas vendas, né, como representante, tinha muitos que eram melhor do que eu, qualquer um que vendia alguma coisa já era melhor do que eu, então eu me inspirei muitos nele, e sempre achava o cara que vendia mais, né? Quem é que vende mais? Quem é que vende mais? E aí eu aprendia com ele e ia mais, mais, mais. Mas chega um tempo que da tua equipe, nos teus conhecidos, não tem mais para quem recorrer, tu começa a ser chato, né? Tu não tem mais relação. Tu conhece aqueles 5, 6 ali e não tem mais relação, porque tu tem uma área, trabalha sozinho. Minha venda era venda externa, né? E aí tu vai ter que recorrer a outras fontes e eu fui buscar um livro. E na livraria que eu entrei, só tinha um livro que foi traduzido para o Brasil com a realidade americana, muito distante, mas era aquilo que tinha. E eu me agarrei naquele livro, li umas 10 vezes ele e melhorei. E melhorei. Aí, quando eu escrevi, já escrevi 7 livros, né? Quando eu escrevi o Ressignificando Vendas 2, que é um dos últimos, eu lembrei muito dessa situação aí, porque eu queria ter um livro assim, com essas práticas que me dessem a orientação no que fazer naqueles dias cinzentos de dúvida, de não bater meta, de não ser reconhecido, de não ser importante nem para o cliente, nem para a empresa, nem para minha família quase não era importante, porque o cara não contribui muito com as coisas, né? Então tu traz um pouco de dinheiro e muitos problemas. E aí comecei a buscar enfaticamente, tinha oportunidade para fazer isso, né? Tinha chance de fazer isso, de ter contatos, de saber outras línguas e saber pesquisar no início lá da internet, ter acesso a mecanismos de conexão com outras pessoas e comecei então a aprender fora do Brasil. E esse aprendizado me acelerou bastante coisa aqui. E depois de 9 anos como representante, fundei o Ressignificando Vendas, que vocês já sabem, né? E aí comecei a ensinar as empresas que antes eu trabalhava como representante. Foi aí que eu iniciei, né? Então, nessa aula, eu selecionei 7 práticas, que são, na minha concepção, muito práticas mesmo para os dias de hoje, para botar a mão na massa. E eu vou começar a falar delas agora. Aí tem uma questão, né? Que ao ouvir elas, você tem que se perguntar sempre assim: será que eu estou explorando todo o potencial que eu tenho, né? Que todo o potencial que o universo está me dando de oportunidade para fazer aqui? Ou será que eu estou sempre no feitiço do tempo lá, repetindo as mesmas coisas, os mesmos dias, a mesma rota, com o mesmo hábito, às vezes com a mesma entrada, com a mesma piada, com a mesma energia, com a mesma desconfiança do cliente, né, que não vai comprar nada, com a mesma emoção baixa, né, vibrando baixo ali, porque não acredita mais na coisa. Então é perigoso, né? A gente está vivendo dias assim, porque a gente acostuma e a gente justifica que o cenário é tão ruim que não merece dias melhores mesmo, e eu tenho que viver assim, me conformar, ser um lutador
a gente inventa umas palavras, né? Para dizer coisa que não é sinônimo, tá? Ah, eu sou um lutador, mas lutador que só perde, então tu tem que trocar de nome, né, cara? Tu é um apanhador, então, só apanha. Porque lutador é outra coisa, né? Ah, eu sou um batalhador. Tá, mas qual batalha tu vence? Nenhuma. Então, batalhador tu não é. Tu é um perdedor. Então, usa o rótulo certo. Então, não dá para inventar uns rótulos para se sentir melhor. Ah, é que eu batalho duro, né? É dia difícil, né? É guerra. Pode ser o que tu quiser, só que tu tem que vencer. E essa aula é para te apresentar 7 coisas para tu vencer. Aí eu trago a primeira para nós, tá? E aí eu vou botar o meu resumão aqui na tela. Aí de vez em quando eu vou estar escrevendo e saindo aqui, tá? Mas no resumão eu vou escrever a primeira das práticas. Eu vou botar aqui como prática 12, porque é o número dela. Naquela 55, né? Ela é a prática 12. Estudar sobre o seu principal concorrente e identificar onde ele pode ser atacado. Você, né? Aqui eu estou vendo que tem alguns alunos na lista de inscrição que são do RV2X, nosso clube de aceleração de vendas. Não vou falar dele hoje, mas só para lembrar, vocês, alunos, têm acesso ao resumo, o resumão, né, que eu estou escrevendo aqui, ao vivo, e o replay lá na nossa área, chamado Aulas Semanais. É só buscar lá e você tem tudo. Os demais, pessoal, é aula gratuita, você assiste, aprende, anota, tira print, faz o que você quiser aí, não tem nenhum problema. O importa é que você aprenda alguma coisa e saia fazendo. Beleza? Então, olha só. Para começar, quero que você responda na sua mente aí uma reflexão. Você conhece a fundo os seus principais concorrentes? Será mesmo que eu conheço essa turma aí? José Aquino. Aí, ó, falei de um aluno do RB2X, já apareceu aqui. Maravilha. Então, não estou aqui falando só de saber o nome da empresa, não, ou do preço do produto. Isso não quer dizer que você conheça concorrente. Estou falando de conhecer os bastidores, onde eles são bons, onde eles são melhores que você, onde eles falham, onde geram insatisfação para os clientes, por que ainda continuam no jogo. Então, todas essas questões, ó, eu vou botar aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Vou não apenas saber o preço e o nome do concorrente. Concorrente. Mas, sim, onde são bons, onde são bons, onde falham, onde geram insatisfação ou atrito no cliente. Então, é por aí. A gente tem que saber esse tipo de coisa. Então, você consegue perceber a importância de conhecer bem o oponente nestas questões aqui que eu estou botando? E não só o preço deles, a gente se pegou muito com o preço, mas o preço, e fora desse contexto, ele não significa nada. Ele só significa dentro do contexto. Porque ninguém vai trabalhar com alguém que gera um atrito grande, que gera uma insatisfação grande, que tem falhas grandes, o cara não tolera. Então você, hoje que está me ouvindo, tem aquela. Tem diversas frases, né, aprendizados do livro Arte da Guerra, do Sun Tzu, e é um livro milenar que foi encontrado, traduzido para o mundo inteiro, acho que em mais de 100 línguas, e tem diversas lições. Eu já li o livro umas 3, 4 vezes. Na verdade, eu comprei várias edições do livro diferentes e tem umas reflexões diferentes. Mas a mais conhecida é aquela, né? Se você conhece os inimigos e conhece a si mesmo, ou seja, conheço o concorrente e me conheço, eu não preciso temer o resultado de 100 batalhas que eu vou ter. Porque essas 100 batalhas eu vou estar em vantagem. Por que isso? Porque a maior parte das pessoas, elas não se conhecem tão bem
elas acham que se conhecem e elas supervalorizam, às vezes, esse conhecimento em pontos que não são fortes. Então, elas acham que se conhecem também e não conhecem bem o inimigo, sabe o nome e a tabela de preço. E aí a guerra começa a ser perdida. Então, em vendas B2B, que é o nosso negócio aqui, né? Crescer não é só vender mais para os mesmos. Crescer quase sempre significa tomar espaço de alguém. Então, eu vou botar aqui, ó. Crescer quase sempre significa tomar o espaço de alguém. E essa dica 12, ela está nos provocando nesta linha. Por que eu tenho que estudar sobre o meu principal concorrente? Eu vou estudar sobre meus produtos e vou ser melhor em apresentá-los. Tudo bem, você conhece a si mesmo e o que tu vende, está no teu pacote. Mas tu não conhece com quem tu está concorrendo pelo bolso do teu cliente. Teu cliente está dividindo lá, tem R$ 1.000. É 100 para ti, 500 para ti, 900 para ti, ou é 1.000 para ti, ou é 0 para ti e 1.000 para eles. Então, você está concorrendo dentro dessa linha aí. Então, significa ocupar espaço na gôndola, que hoje está com o teu concorrente. Significa ser chamado quando antes só cotavam com a marca tradicional do mercado e você ficar de fora. Então, significa ganhar território. Né? Crescer, então, quase sempre significa tomar o espaço de alguém. Significa tomar, ganhar território, vou botar. Ganhar território. Mas eu não gosto de competir assim contra os outros. Mas vai competir contra quem? Contra, contra ti mesmo é uma boa luta, mas ela é insuficiente. Lutar contra si mesmo para ser melhor, beleza, tu vai ser melhor para quê? Para lutar contra os outros. Então é difícil crescer à força, né? É difícil crescer comprando o mercado. Não vai ser propaganda, não. Não vai ser os brindes que tu dá. Não vai ser evento que tu vai fazer. Não, é o conjunto todo. E a tua determinação, né? Determinação significa algo que está determinado. A tua determinação do espaço que você quer para você, do respeito que você quer para você. Então é mais fácil crescer na falha do seu concorrente. Vou botar aqui, ó. É mais fácil crescer na falha do seu concorrente. 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 Então, qual é a falha? E quem é o concorrente? Vou brigar, então, com os grandes? Vou brigar com os pequenos? Vou brigar com quem está na mesma altura que eu? É uma decisão sua. Eu não aconselho você sair batendo nos grandes se você não for grande. Antes de bater nos grandes, você se torna grande, ganhando espaço de quem? Dos menores, do mesmo tamanho que você, com grandes falhas que você pode explorar. E isso não significa falar mal, não, né? Eu vou falar um pouquinho mais disso, não significa falar mal da concorrência. Então, estudar o concorrente vai além da curiosidade, ela é uma ferramenta de expansão. Então, aqui, ó, estudar o concorrente é uma ferramenta de expansão. Tu vai estudar para crescer. Então, quando você se conhece esse cliente, conhece os pontos fracos do concorrente, você pode explorar essa fraqueza dele a teu favor. Tu tem a chance de deixar de brigar por preço, porque tem coisas que incomodam bem mais do que 5, 10 reais a mais. Por exemplo, comprar e não receber. Ou então, o cara vendeu, não aparece mais. Só aparece lá, ou só liga, ou só se interessa para vender de novo daqui a um mês. Então, tem coisas que incomodam bastante. Tu vai tolerando pelo preço baixo. Estou falando de algum concorrente nosso. Só que essa tolerância, ela tem um fim. O cara não suporta mais daí. E a gente tem que fazer essa dor estar presente. Então, ao fazer isso, tu vai mostrando o que tu tem de bom, que tu entrega no tempo certo, que tu tá sempre prestando um bom serviço, só que tu tem que falar, tem que vender para ele esse trabalho que tu tá fazendo. Porque se não for percebido como uma coisa importante, tu tem que dizer o quanto é importante para o negócio estar dando certo, para o negócio estar dando esse giro, esse resultado.
Então, tu pode te posicionar melhor no jogo e fazer com que a informação sobre o concorrente, os pontos fracos dele, seja colocado no discurso sem mesmo falar o nome do concorrente. Então, um aluno nosso descobriu que o concorrente direto, só para dar um exemplo, estava tendo problema com a sua logística de entrega. E ele descobriu isso nesse estudo desse tipo, passou a entregar somente uma vez por semana esse cara. E quase sempre com atraso. E antes era 24 horas. E era um concorrente muito feroz. Então, o que ele fez? Sem criticar diretamente o concorrente, ele passou a inserir em todas as suas conversas um reforço que ele entregava em até 48 horas. Porque o cara ganhava dele antes, que era 24. Só que agora o cara faz uma vez por semana. Então, 48, que antes ele tinha, agora é visto como uma vantagem. Com o horário marcado ainda, pelo menos o turno. Batendo diretamente, então, na fraqueza que aquele cliente apresentou por uma decisão administrativa. Não vamos mais fazer rota para lá de 24 horas, agora vai ser semanal. Então, qual foi o resultado? Ganhou espaço no cliente antes que ele conseguia crescer, reativou clientes que não estavam mais comprando dele, tudo por aproveitar uma falha de decisão administrativa do concorrente. Então, qual é o nosso desafio aqui da prática 12? Vou botar aqui, ó, desafio. Escolher um concorrente, né? Um concorrente. Vou botar aqui, ó, para estudar. Identificar 3 falhas. Identificar 3 falhas dele. Está estudando. Talvez não tenha 3 falhas, tudo bem, mas identifica as que são piores, as falhas piores. E aí tu ajusta o teu discurso para apresentar oportunidades, citando o contexto da falha do concorrente, sem precisar falar do concorrente. Tu tá falando do que tá gerando. Ele falou assim, ó, imagina falar assim, ó, bah, a nossa entrega é em 48 horas, ela está cada vez sendo melhor a nossa entrega, mas imagina você, meu cliente, se tivesse uma entrega, por exemplo, semanal. Como seria ruim para o seu negócio? Porque você vai ter que comprar mais, administrar um estoque maior, ter um risco maior da entrega, daqui a pouco atrasa, tu sabia que estava atrasando, né? E aí tu contava com aquilo, não vem, e cada dia período de vendas é um dia que não se recupera naquele mês. Então tu imagina o estrago que pode fazer um fornecedor que não é rápido na entrega. Nós aqui estamos entregando em 48 horas e provavelmente daqui a 6 meses vão fazer 24 horas. Então tu falou sobre o problema, te colocou com uma vantagem, mas não falou mal do concorrente. Então, todo centímetro de crescimento tem dono. Você tem que decidir de quem você vai tirar isso aí. Então, essa é a prática 12, tá? Prática 12, vamos ver quanto a gente consegue fazer. Eu selecionei 7 aqui para a gente fazer, mas não sei se a gente consegue fazer as 7. Nós vamos fazer o máximo possível para valer a pena dentro dessa nossa hora, né? Dentro dessa nossa hora. Israel Santos, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo quem está chegando agora. Vamos falar agora da prática 14. Quem está chegando agora, essas práticas são do livro Ressignificando Vendas 2, tem 55 práticas lá. Eu selecionei 7, estou botando o número original delas lá no livro, só para a gente ter a referência, tá? Quem tem o livro, eu sei que alguns têm aqui, né? Pode depois saber buscar lá e ler mais coisas que tem lá. Separar de toda a sua lista de clientes 5 que podem crescer muito nos próximos 6 meses. Esse aqui é o típico de conhecer os outros também. Não é concorrente, né? Mas tu vai conhecer os outros, que são os clientes. Parece fácil,
Mas pensa aí, tu saberia dizer de olho fechado quais são os 6 clientes que vão dobrar de tamanho, vamos dizer assim, nos próximos 6 meses? Se você não consegue responder isso com convicção, com certeza, pode estar tratando com igualdade clientes que deveriam receber atenção desigual. Olha aqui, ó. Não trate com igualdade clientes que deveriam receber atenção desigual. Não é justo. A pessoa assim, não, mas é injusto tratar o cliente de forma desigual, todos merecem o mesmo tratamento. Não, isto que é injusto. O justo é tu dar para cada cliente o que ele precisa. Então, tem clientes que vão ter 15 minutos teus e vai ser suficiente e ele vai estar satisfeito. E tem outros que vai ter 1 hora do teu trabalho. Por quê? Porque ele precisa e ele, para isso, estar satisfeito e comprar bem, ele precisa dessa hora. E nós temos que entender que tudo isso faz parte do nosso projeto de crescimento, que vai entregar o que nós precisamos, desde que isso seja maior do que a empresa precisa. Você nunca pode botar a sua meta menor do que a empresa. Tu não tá trabalhando como vendas para a empresa, tu está trabalhando com a empresa. Você é um contratado da empresa, mas você trabalha com esta empresa. Você não trabalha para esta empresa. É que o português é safado. Quando você trabalha para a empresa, parece que ela comanda toda a sua vida, diz o quanto você tem que saltar todo dia. Mas como tem aluno aqui, eu sei, vocês entendem essa reflexão que eu faço em vocês assumirem o ritmo do crescimento, só que tem que ser maior do que a empresa precisa. O compromisso existe. E essa prática que está aqui na tela, ela fala de a gente separar clientes que a gente conhece para dar tratamentos diferentes para que eles cresçam e acelerado com a gente. Beleza? Edemilson de Lima Rosa, Marco Antônio Prez, olha aí a galera chegando, maravilha. Milene, boa noite. Saí de uma empresa concorrente direta de que estou agora. Porém, ó, vou botar o comentário da Milene, tá na tela aí para todo mundo ler também, né? Tá no chat, mas tá na tela aí. Porém, aqui estou tem tantas falhas, como demora na entrega por falta de material, pois a maioria dos materiais, assim que os clientes confirmam o pedido, a empresa vai fazer a compra. Naquele momento, trabalha com estoque muito baixo, principalmente dos materiais que fabrica. O problema é que os clientes também trabalham com estoque baixo e quer tudo a pronta entrega. E ainda querem que vendamos 100, vamos ver aqui, 100 produtos. E ainda querem que vendamos 100 produtos. Ah, entendi. Sem ter os produtos, quer que a gente venda 100 os produtos, né? Então a Milene coloca uma situação que, se eu fosse a solução lá, uma solução administrativa, talvez financeira, talvez de estratégia, mas enfim, eu quero dar o exemplo da Milene, assim, ó, da Milena, no sentido de eu estou estudando a empresa dela, por exemplo, minha concorrente. Eu olho para a empresa dela e posso usar essa coisa notável. Os clientes notam, o mercado conhece, o mercado fala. Se eu tivesse nesse segmento, certamente eu saberia que a empresa dela está trabalhando nesse formato. Talvez hoje, talvez sempre. Se foi uma mudança, eu posso dizer que tem empresas que podem estar em perigo, né? Lá eu fiquei sabendo do cliente da cidade tal que comprou tal e não foi entrega a mercadoria. Tem empresas que estão hoje com dificuldades, não estão conseguindo nem fazer as suas rotas mais. E você imagina, né? A pessoa tem um atraso grande para entregar, uma demora para entregar, porque não tem um estoque suficiente para abastecer o crescimento que você precisa, meu cliente. Então, na nossa empresa, você vai pedir, a gente tem a pronta entrega. Aí, olha como pronta entrega agora vira um super diferencial se eu coloquei numa cama, né? Onde essa cama, esse produto, esse conceito da pronta entrega, na cama da dor que ele está vivendo ao ser atendido por esta empresa,
ele vai entender e vai valorizar muito o que eu estou dizendo, né? Então, Milena, situação complicada essa, mas não se resolve simplesmente na área de vendas. É uma decisão que tem que envolver capital, tem que envolver investimento, tem que envolver intenção, né? Já vi empresas que não conseguem dar conta de um crescimento grande por causa de espaço, já vi distribuidor que não tem espaço físico para fazer giros maiores do que a gente estava que ele estava tendo, e nós estávamos forçando um ritmo que o galpão lá não dava conta do giro. Então, ele, na verdade, ele passou 6 meses ampliando o galpão para conseguir fazer a coisa acontecer. Sempre tem uma trava. A gente tem que entender onde é que está essa trava no nosso jogo. Beleza? Então, olha só. Vendedor, voltando para o ponto ali do que não deve receber atenção de desigual para ficar bem marcado, né? Vendedor que trata todos os clientes da mesma forma, ele comete um erro básico que também distribui a energia dele, o tempo dele de maneira ineficiente. O cliente que não precisa de meia hora tua, recebe meia hora, tu tá tirando de outro que talvez precise de meia hora ou mais. E vai faltar tempo de qualidade. A média não é boa. A verdade é que nem todos os clientes têm o mesmo potencial, tu sabe disso, né? E nem merece o mesmo plano de ação. Então, grandes vendedores desenvolvem uma habilidade essencial que é identificar sinais de crescimento antes que eles virem números de pedido. Então, olha só esta habilidade. Ao fazer esse exercício de pensar o crescimento dos clientes, tu vai começar a desenvolver esta habilidade. A habilidade a ser desenvolvida, que vai lhe distinguir no mercado. Olha só. Identificar sinais de crescimento antes, vou deixar maiúsculo, ó, antes que eles virem números de pedido. Por que isso? Porque quando eles viram número de pedido já é concreto, o comprador já está puxando com força o crescimento e já está sendo notado por mim e pelo mais cego dos concorrentes. Mas quando a coisa está no nível ainda esfumaçado, no meio da neblina, e tu consegue identificar 6 caras para crescer, que não é tão notável assim, e investe neles, tu sai na frente. E é isso que eu queria que você pensasse aqui nessa prática 14. Você vai ter mais faturamento com menor tempo de prospecção, vai ter uma relação mais profunda, porque você aposta antes do mercado todo apostar, a concorrência é menor, e até as tuas pequenas coisas vão ser distintas, porque não tem os grandes ainda presentes em tudo. E aqui eu estou falando de contas, às vezes pequenas, às vezes contas pequenas para médias, que tu tá vendo que tem chance, o cara faz uma boa gestão, o cara tem um bom negocinho ali. E nós vamos para cima deles para tentar fazer disso nossa estilingue de lançamento aqui. Então, qual o desafio? Vou botar aqui, ó. Desafio. Vou botar aqui, eu pedi 6, né? 5 clientes. Vou botar identificar, então. Identificar os 5 clientes que têm potencial, né? De grande potencial. Potencial, mas ainda oculto. Oculto por quê? Porque ele não fala, ele não gosta de se exibir e tal. É um cara que tá e cresce, que é bem, às vezes a pessoa nota que ele tá bem, mas tu sabe que tem mais, porque tu investigou, tu fez perguntas. Aí tu observa a realidade dele. Observe a realidade dele. O que ele faz, como é que faz, o perfil de público que entra, a equipe, né? Estas informações vão compor uma realidade que depois tu vai mostrar um plano de crescimento. Tem que estar adequado. Ó, o seu plano tem que estar adequado a esta realidade. Então não é o mesmo plano por 5, não. É um plano para cada um. Pode ter ajustes, mas é um plano de crescimento. Isso é igual.
Mas o que tu vai fazer, quando vai fazer, em que velocidade, que tamanho, é para cada um seu. E aí você cria, né? Você cria a sua estratégia barra plano e apresente. Eu chamo, né? Eu chamo aqui de projeto de aceleração de vendas. Tá aqui, ó. Eu chamo de projeto de aceleração de vendas. Então, isso aí, né, é o que a gente vai fazer nesta prática. Vamos para a próxima. Então, essa prática 14. Saímos lá do estudar sobre o principal concorrente, identificar as falhas e botar no nosso discurso. E aí eu identifico 5 contas, as coisas se combinam aqui, tá? Eu não escolhi essas 7 à toa. Eu escolhi essas 7, né? Até agora vocês viram a 12 e a 14. Mas não importa que eu fale de 4 práticas aqui só. Importa que você entenda que elas se combinam. Então, eu estou vendo os concorrentes mudando meu discurso. Escolhi 5 contas onde eu vou aplicar esse discurso e vou apresentar depois, entendendo a realidade dele, um projeto de aceleração. Maravilha? Vamos agora para a prática 17. Prática 17. Fazer um estudo da meta de vendas que você possui, né? Que possui, dividindo até o nível de clientes e turno comercial. Turno comercial de venda. Então, olha só. Prática 17 aí. Então, você consegue olhar para uma meta do mês e saber exatamente de onde ela vai vir, como é que tu vai criar ela? Vamos dizer que a sua meta seja 150 mil. E agora, 150 mil, como é que eu faço? A meta que, inclusive, cresceu. Vanadir Mendes, boa noite, boa noite. A meta cresceu, eu fiz 135, agora 150. Como que eu vou tirar esse volume todo? Porque eu acho que os caras que me compraram, grande parte não vai comprar mais esse mês. Eu tenho um produto que não gira tão rápido assim. Como é que eu vou gerar mais 150 agora? Então, essa dúvida faz parte do jogo de vendas. E a gente tem que conseguir equalizar ela na matemática. Ó, é a matemática das vendas. Aqui eu não vou usar todos os indicadores da matemática, mas você tem que explorar mais. Aqui eu vou usar só a meta. E a meta vai dizer assim: eu tenho que vender 150 mil e eu tenho que dividir isso agora por cliente que eu acredito que vai comprar um determinado volume. Não é ser pessimista nem realista otimista demais, é aquele realismo positivo. É o realismo positivo, significa assim: esse cara pode me comprar 1.000. Ele me comprou 900 já há 20 dias atrás. E parece que vendeu bem, porque eu liguei para ele e tal, fiz o meu trabalho de pós-venda. Agora eu vou lá comprar de 1.000. Se você vai sair ou não com 1.000, não importa. Mas a matemática das vendas, sim, dividir o seu volume mensal de meta em cada cliente com o critério de um realismo positivo. Não é para tu acertar, não é a ideia acertar ou errar, não está em jogo isso. Quando eu faço esse exercício, às vezes as pessoas se preocupam em acertar. Vou botar aqui, ó. Não se preocupe em acertar. Aí eu vou explicar. Vai te dar um certo alívio mental isso daqui, essa explicação. Porque quem faz esse planejamento se preocupando em acertar, ele não usa o realismo positivo, ele usa o pessimismo. Ou seja, esse cara até pode me comprar 1.000, mas eu não sei se ele vai comprar 1.000, mas 400 ele compra. Mas ele já comprou 800 e pouco, porque tu vai botar 400 agora, só para acertar? O que tu ganha acertando 400? Diminuindo o que tu já vendeu. Então não é por acertar, é por bater a meta.
é por estar na liderança do crescimento, é por entregar 160 mil agora, é por tu estar puxando a máquina, fazendo a tua vida acontecer, no ritmo que tu quer que aconteça. Então, você vai, não se preocupe em acertar então, né? Então, você divide esse volume, né? Dividir o volume mensal da meta em cada cliente com critério de relevo positivo. E depois, né, durante a rota, vou botar assim, né? Durante a rota, dia, você vai pensar como irá para cada cliente atender o volume planejado. Somando os clientes do turno, você tem a meta turno, que eu chamo, a meta turno, que é o quê? É a manhã de quarta-feira. Eu tenho umas siglas aqui, né? MQ, MQU de quinta-feira, MS de sexta-feira, mas eu não vou botar sigla, eu vou botar assim, ó, manhã de, de quarta-feira. Manhã de quarta-feira, por exemplo. Esse é um exemplo de turno, tá? Meta turno. Então, eu tenho 4 atendimentos lá. Vamos dizer que um será de 1.000, o outro 1.500. Tenho 2 de 500, um só de 500. Então, vai a 3. E um de 2, vai a 5. Então, eu tenho 4 contas, cada um com a sua meta, que eu vou estudar como eu vou fazer. E tenho um turno, meta turno de 5. O que é que eu vou dizer? Eu vou, essa aqui era de 500, eu fiz 700, tô na vantagem. Aqui era 1.500, agora eu só fiz 1.000, tô devendo 300. Os 200 da vantagem já morreu agora, tô devendo 300. E eu tenho uma meta de 5.000. Aí tu começa a fazer esse jogo na tua cabeça. Beleza? É isso que vai ajudar você a não perder o rumo. Então, só para ter uma ideia, uma empresa que a gente estava fazendo um trabalho, a gente estava atendendo uma consultoria mesmo comercial, a gente fez um simples trabalho, reunimos todos os vendedores, distribuímos, talvez tenha alguns aqui que vão lembrar do exercício, tá? Vão lembrar do exercício. A gente distribuiu, é porque eu já fiz em várias empresas, talvez não seja esta empresa que eu estou contando aqui, não vou contar o nome, mas certamente tem alunos aqui que já fizeram, ou clientes aqui que já fizeram esse exercício comigo. A gente pegou um mês, vamos pegar aqui o início do ano, janeiro, e a gente fez, se eu não me engano foi de janeiro, nesse exemplo aqui, estou dando janeiro ou dezembro, a gente fez o planejamento de janeiro lá. Aí esse planejamento de janeiro tinha uma lista de todos os clientes com históricos de quanto comprou, a média e tal, a gente deu vários indicadores e queria que os vendedores planejassem cliente por cliente, fazendo essa matemática das vendas aqui. E depois a gente acompanhou, né? Os vendedores que realmente fizeram o exercício tiveram um mês muito bom, um mês espetacular, talvez o melhor mês que essa empresa já teve, comparando só esse mês com os demais. E esses vendedores que levaram a sério, porque tem muitos que botaram assim: eu tenho 100 clientes, minha meta é 1.000, sei lá, minha meta é 100 mil, então eu vou botar 1.000 para cada um. Então, assim, o cara distribuiu a louca, assim. Aí não adianta também. Não é o fazer, o acabar o exercício. É a reflexão, é o pensar como que tu vai distribuir a meta e como que tu vai chegar lá. Então, o nosso desafio dessa prática 17, o desafio vou botar aqui, ó, não é concluir o planejamento e ter uma planilha. Não é isso. O objetivo é pensar enquanto, vou botar em maiúsculo aqui também, enquanto e no como eu vou alcançar a meta. Esse é o desafio. Esse é o jogo que a gente deve fazer. Beleza? Então, essa é a nossa prática 17. Vamos ver uma outra agora aqui. Vou falar dessa daqui que eu acho que eu faço muito. Aqui, ó. Aqui tem um exemplo da minha agenda. Essa agenda aqui, muitos já ouviram falar, ela tem um planejamento, uma visão semanal. E da visão semanal que eu tenho em alguns lugares. Aqui você não pode ver, não tem como virar, tá aí, é uma sala lá que está escuro, fechado. Então, lá, onde a gente fica na sala de guerra, nossa sala de operações, que a gente chama, lá tem um quadro
onde tem, melhor, é uma grande parede que a gente botou e colocamos todos os anos, já tem lá um em cima do outro, já tem uns 6, 7 anos que a gente faz isso, a gente não tira o ano anterior e coloca o novo ano em cima. Mas são 365 quadros pequenos que representam os meses, que estão separados em meses, semanas e dias de cada ano respectivo, e a gente consegue colocar post-its de compromissos, de atividades e de ideias futuras que a gente vai lançar, tudo nesse mapa. A prática 42, aí eu vou botar aqui, ó, prática 42. Depois eu volto para a agenda aqui, ó, para você entender o contexto. Faça da visão semanal a sua arma de produtividade. Então, esta é a prática 42 que eu quero trazer para vocês aqui. Esta prática 42, né, a gente tem essa visão anual e toda semana eu pego aquela agenda que eu mostrei para vocês, abro o planejamento da semana, eu estou vendo só 7 dias, são 7 dias mesmo, inclusive domingo eu olho, porque domingo eu faço o planejamento da semana, então tem lá um bloquinho de tempo para planejar a semana. Um tempo onde eu não vou atrapalhar a família, onde naquele momento está cada um fazendo alguma coisa, e eu pego o tempo e vou fazer o planejamento da próxima semana. Como eu não tenho uma rota determinada, quem tem pode pensar assim: não, meu planejamento é a rota. Beleza, mas agora lembra, né? Aqui essas práticas elas estão combinadas. Esta rota tem que passar pela prática 17. Então, para cada cliente, para cada meta turno, eu tenho que saber o volume. Eu tenho que saber quem é, aqui, ó, os 5 que estão nessa rota, que vão ter mais chance de crescer. Ó, eu tenho que saber, nessa rota, com qual concorrente eu vou me deparar mais, porque dependendo da rota da semana, muda o concorrente. Então, eu tenho que saber qual é o ponto fraco dele. Então, é isso que eu estou dizendo da visão semanal, mesmo que você tenha a rota. A maior parte das pessoas pode não ter rota. Mas se você for vendedor externo, B2B, com vários atendimentos, é bom ter rota. A rota ajuda a ter a visão semanal, mas a rota, vou botar aqui, ó, a rota sozinha não é a visão semanal. Ela faz parte. A visão semanal é mais do que a rota. Ela é o planejamento da tua performance, da tua produtividade na semana. Então, vocês têm a rota que já estrutura, mas agora para cada bloco, eu vou planejar como eu vou ser produtivo. No meu caso aqui, que são vendas mais complexas, e talvez muitos alunos aí também vendem coisas mais complexas, não tem rota, mas tem prospecção toda semana, todo dia tem prospecção, a gente tem que vender todo dia, a gente tem algumas dezenas de produtos, não sei de cabeça dizer agora, mas 40 produtos diferentes para vender. Tem produto, a diferença do mais barato para o mais caro, na nossa realidade aqui, chega a ser 100 vezes o mais barato para o mais caro. Então, é uma tabela de preço onde o produto mais caro é 100 vezes mais custoso, vou chamar assim, do que o mais barato. Então, não tem uma faixa média. Então, eu não posso oferecer tudo para todos. Tudo isso faz parte da visão semanal. Então, ter uma visão semanal, ela te dá poder. Por quê? Tu acorda com um propósito, eu vou cumprir essa visão, não é no improviso, é agora. Tem meta turno, tem meta cliente, tem meta por produto, daqui a pouco tu vai criando o teu desafio aí. Tu antecipa alguns imprevistos que podem acontecer. Eu tenho que resolver isso até quarta. Então, eu já tenho que arranjar um tempo para isso. Então, tu vai, além dos atendimentos, tem que arranjar um tempo para resolver isso. Tu distribui bem a tua energia, não chega quebrado na sexta-feira, porque tem 5, 6 dias de trabalho que tu vai ter que te recarregar e entregar para aquele dia o que ele precisa. E assim tu vai avançando nessa visão semanal para ter esse mapa de guerra bem detalhado. Vou botar aqui, ó. É um mapa de guerra bem detalhado. Detalhado. Não só quem eu vou atender, mas também os objetivos
que eu pretendo, os objetivos que eu pretendo, e algumas armas, vou botar entre aspas aqui, né? Armas que vou usar nesta semana. Uma das tuas armas é a visita, mas como que ela pode ser mais forte? Quem trabalha em externo, né, rota, visita, é uma arma, mas só pode ser uma arma fraca e pode ser uma arma forte. Então, quando tu olha para a tua visão semanal, tu sabe que naquelas contas que eu vou botar de vermelho aqui, eu tenho que entrar forte, porque se eu entrar fraco lá, o cara me amassa. Então, eu tenho que entrar forte. Então, qual é o desafio? Coisas que eu faço. Eu acho que você tem que começar top 5, né? Eu vou botar como a gente chama aqui. A gente chama de Big Five. Big 5, Big Five. São os teus 5 grandes objetivos na semana, além da meta, que esta é o objetivo financeiro. Além da meta, quais são os teus 5 outros objetivos? Prospectar naquela cidade lá que eu tenho que abrir um cliente, recuperar aquele outro cliente, vender os produtos do lançamento, aumentar o meu ticket médio em R$ 4. Então, tu tem objetivos e não é só R$ 50.000 na semana. Tem gente que vive para isso. Aí o cara vive uma corrida de rato, sabe aquela corrida do labirinto dos ratos? Que tu esconde o queijo, o rato se quebra para achar, mas quando acha, ele vai correndo todo dia para lá. Aí tu muda o queijo de lugar só para sacanear o rato e o rato fica perdido de novo, mas acha o queijo. Então parece que tem muito vendedor que vive assim. E a gente tem que se resolver e não querer mais viver assim. Então, o Big Five é uma ferramenta que te ajuda a fugir da corrida dos ratos. O outro, a gente chama de top 3. Top 3 são as 3 coisas mais importantes do dia. Aí você começa a entender que o top 3 com o Big Five ela tem uma combinação. Só que o Big Five são coisas maiores, grandes. E os top 3 eu faço a cada dia. Big Five é para a semana. Ó, na semana. Vou botar aqui, ó. E o top 3 é do dia. Então, são pedacinhos de Lego que você vai montando dia a dia, e ao montar os top 3 todos, você tem que ter os Big Five. Ó, vou botar aqui, ó. Ao montar todos os top 3, você tem que ter montado todos os Big Five. Esta é a lógica, beleza? Então, pessoal, olha só como as coisas, essas 4 coisas que eu escolhi aqui, elas se combinam. Eu estou lá no meu resumão, né? Na prática 12. Eu estou estudando sobre o principal concorrente, vendo os pontos fracos dele. Já sei isso para ter na cabeça. Na rota 1 é esse cara com esses pontos fracos, na rota 2 é esse cara com esses pontos fracos. Vou bater neles porque eles têm o mesmo tamanho que eu. Beleza. Vou para a prática 14. Separar de toda a sua lista de clientes 5 que podem crescer muito nos próximos 6 meses. Então, agora eu posso fazer por rota, nessa semana, quem são os meus 5, e toda semana eu faço isso, ou eu posso fazer em toda a minha carteira quem são os meus 5, e nessa semana eu só tenho um para atender. Eu prefiro fazer por rota. Nesta semana eu tenho esses 5. E eu, então, sei quem são os 5, estou mais preparado para o plano de aceleração nesses 5, pensei mais neles, vi relatório, vi compras, pensei mais o que eu vou fazer neles, e estou com aquela ideia da concorrência na cabeça. E aí eu vou fazer o meu estudo da meta, e vou dividir a meta turno, que eu chamei, e a meta cliente. Principalmente naqueles 5, eu vou dar uma puxada e vou introduzir o papo da fraqueza do concorrente, sem falar no concorrente. E vou ter feito no domingo. Você faz o dia que você quiser, mas eu faço no domingo porque segunda-feira eu já estou praticando e está na cabeça já a coisa. A sua visão semanal. Demora meia hora para mim fazer no domingo.
E eu faço bem de noite, até a família já se foi para dormir e tal, e eu tô meio que sozinho ali, sento na mesinha e, ó, penso isso daí. Vou dormir já pensando aquilo na cabeça, sabe? Aquilo vai me ajudar, na minha mente eu vou dormindo com aquilo na cabeça. E não é um sono perturbado, não. É inconsciente. Você nem percebe, mas você botou essa informação, você dorme com ela e você sai articulando já coisas que você nem sabia que você tinha pensado. Então, esta é a prática da 42, da Faça a Vida. E todas elas estão combinadas aí para você ter esta força da combinação. Beleza? Agradeço aí a galera que passou essa horinha comigo. Espero ter sido útil nessas dicas, nessas 4 práticas que eu botei, para mostrar como é potente a gente fazer coisas que isoladas não são tão potentes, mas combinadas são muito potentes e podem nos distanciar dessa concorrência mediana que nos atrapalha e a gente acostuma a perder deles. A gente acostumou a perder de mediano e não pode. A gente não pode perder de cara mediano. E mediano é 90% da turma. Vamos ganhar o jogo lá em cima. E aí você vai construir a vida que você quer como vendedor, você vai dominar a meta e você vai entregar o que a empresa precisa. Valeu? Então é isso aí. Anotem aí, ó, para cima deles.com.br, livro RV2, até o dia 23. Aproveitem a vantagem. Beleza? Para cima deles. Boa semana aí. Até mais.